Eu tenho uma pergunta que eu acho que eu acho que você falou uma série de questões de decisões, né? Quando a gente fala de CFO e o que a gente ensina classicamente em termos de decisões financeiras, está muito ligado a decisões de investimento, né? Financiamento e distribuição de resultados, né? Mas até pensando na velocidade com que as coisas estão mudando e pensando até que a temática, né, o título desse webinar de hoje é CFO do futuro, né, o que é que você acha hoje que o mundo está demandando de novos conhecimentos, novas habilidades desse CFO, que talvez não fosse o que está lá nos livros, assim como endividar-se bem, escolher bons projetos e fazer uma boa política de dividendos? O que é que você colocaria como novos itens que tanto alunos e alunas têm que se atentar e nós, como professores do lado da escola, que a gente tem que buscar ensinar, né, e discutir em sala de aula para os futuros e futuras CFOs? Cláudia, o mundo cada vez mais o mundo do E, né? Não do O. Você não é para fazer uma coisa ou outra. Então, tudo isso que você falou de gestão de endividamento, decisão de investimento, alocação de capital, tudo isso tem que fazer. Vamos dizer, é o básico do trabalho de um CFO. Não pode deixar de fazer isso. Mas ele deixou de ser suficiente. Eu colocaria outras 3 coisas como fundamentais. Tecnologia, gestão de pessoas, e eu colocaria também o lado do ESG, as questões de sustentabilidade. Essas 3 coisas, elas talvez sejam os gaps principais que, em geral, os executivos financeiros têm, porque quem foi formado na época que eu fui formado, esses temas não eram relevantes. A começar, mesmo gestão de pessoas, né, que gestão de pessoas sempre foi relevante a vida inteira, mas pelo menos na época que eu estudei na faculdade, não era uma coisa que pesava muito no currículo. Você não aprendia tanto sobre gestão como aprendia sobre outras coisas, tipo análise de investimento, contabilidade, finanças, estatística e tal. Então, assim, esse é um gap importante e essas outras coisas foram surgindo. A tecnologia ela foi ganhando um espaço cada vez maior no sentido de que muitas atividades que antes o core da sua função era gerenciar aquela atividade agora ela é feita num aperto de botão. Então, assim, produzir um número, produzir um relatório de rentabilidade da empresa, antes você tinha lá 10 caras que ficavam 15 dias lá fazendo, catando o número lá para fazer. Agora você aperta um botão e sai. Deixou de ser importante a produção do número, passou a ser importante para que serve, que você vai usar aquele número depois. Então, isso mudou muito. E o lado da sustentabilidade foi ganhando relevância na sociedade e entrou no mundo do executivo financeiro. Então, eu sempre falo assim, nesses 9 anos lá como CFO da Suzano, a gente se reúne com investidores o tempo todo, toda semana, quase todo dia. Quando eu entrei lá, não existia reunião que alguém me perguntava sobre sustentabilidade. Um investidor que compra ação da Suzano, quando você estava lá como CEO, raramente perguntavam, né? Hoje não tem uma reunião que não perguntam, né, alguma coisa sobre isso. Você tem que se qualificar para falar sobre isso, você tem que saber falar sobre esse tema. Você é demandado para falar sobre esse tema, pelos bancos, pelos investidores, pelo auditor, por todo mundo com quem você interage. Então, essas 3 coisas mudaram muito nessa minha trajetória. Assim, meu primeiro papel de CFO foi há 23 anos. É completamente diferente hoje do que era 23 anos atrás.